7h19, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, nesta sexta-feira, 29 de janeiro de 2021. Hoje no programa com o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias, temos o prazer de receber o Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras, economista e professor da Universidade Federal da Bahia. Ele fala ao vivo conosco, aliás, de onde está agora, né, em Salvador, a capital baiana. Professor, muito bom dia, é um imenso prazer recebê-lo aqui, mesmo que virtualmente, como é a demanda dessa pandemia, né? Então temos que nos manter distantes nesse momento, mas não precisamos ficar sem nos ver e falar. Então, muito obrigado pela presença do senhor. Seja bem-vindo aqui à Rádio Folha FM, ao programa Folha no Ar, primeira edição. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luísio, bom dia, ouvintes da Rádio Folha FM. É um prazer estar com vocês aí de novo em Campos. Presidente, obrigado pela presença, bom dia. Campos é um nome meio que emblemático para a Petrobras, né? Aqui começou a exploração de petróleo e coube ao meu pai, o falecido Luiz Cardoso Barbosa, morto em 2012, fazendo um furto internacional. A primeira carga comercial de petróleo aqui em Campos foi em 1977. Né? Na época foi até preso do governo militar, né? O governo Geisel. Chegou até a ser preso por isso quando pousou no aeroporto, de feito as fotos do carregamento. De 77, que é a primeira carga comercial de petróleo, a 2021 tem um tempinho, né? Tem um tempinho, 23 com 21, 20, são 44 anos, né? O que Campos significa na história da Petrobras, presidente, para começar a conversar? Bom dia. Bom dia, Luiz, eu acho que Campos ele é fundamental não pela produção de petróleo, mas porque as atividades suplementares para a produção do petróleo se desenvolveram muito fortemente aqui em Campos. Então, muitas empresas que não são diretamente produtoras de petróleo, mas são provedoras de serviços e de equipamentos para o setor de petróleo, se situaram em Campos. O que criou em Campos, portanto, um conjunto de atividades, digamos assim, periféricas à produção de petróleo, que foram muito importantes para o desenvolvimento de Campos. Isso aconteceu muito fortemente aí na substituição da cana-de-açúcar em Campos, mas isso acontece em alguns lugares na área de petróleo. Por exemplo, a Bahia foi pioneira na produção de petróleo antes de Campos, né? A Bahia, no entanto, desenvolveu muito pouco essa indústria suplementar internamente no estado. A Bahia fez uma opção lá na década de 50 de desenvolver o refino. Então a Bahia teve produção de petróleo e expansão da refinaria. Em Campos nós tivemos a produção de petróleo nas áreas do mar e o desenvolvimento de serviços e de empresas ligadas à atividade de petróleo, que são dependentes da atividade de petróleo na região da cidade de Campos. Portanto, a vida em Campos ela viveu em torno da área do petróleo. Durante esse período que você mencionou, há vários momentos de preços de petróleo diferenciados. Nos momentos que preços de petróleo são baixos, mesmo que a produção cresça, os royalties que vão para as prefeituras e que os royalties que vão para os estados e o royalties que vai para o governo federal caem, o que cria um problema para as prefeituras, os governos estaduais e o governo federal. Nos momentos de preços altos, mesmo que a produção não cresça, os royalties aumentam. E isso aí cria um problema. Por quê? Porque os dirigentes municipais, e os dirigentes estaduais e os dirigentes federais acabam se aproveitando no momento de preços altos, aumentam suas despesas, sem pensar que o preço do petróleo varia. Tem momentos altos e momentos baixos. E, consequentemente, isso cria problemas enormes
para a execução de políticas sociais, para a execução de elementos extremamente importantes para o desenvolvimento e diversificação da atividade econômica nas cidades. Então, esse é o que se chama da maldição do petróleo. Quer dizer, o petróleo ele pode ser uma benesse, pode ser um bem, pode ser uma coisa muito boa, mas também pode ser uma coisa muito ruim. Um dos fundadores da OPEP, que era o ministro venezuelano, ele dizia que o petróleo pode ser a dádiva de Deus, mas pode também ser o excremento do diabo. Tá certo? Então, esse é um problema importante a ser entendido com o petróleo. É um grande historiador e falecido, Alberto Orani, de origem libanesa, ele lecionou em Oxford há muito tempo. Ele tem um livro, Estudo dos Povos Árabes, onde ele fala como é que o petróleo foi para os árabes no início do século XX, se libertando do domínio turco, em vez de ser alavancar o desenvolvimento, o retorno, o tempo de glória dele da Idade Média, como ele acabou servindo para levar lideranças tribais ao poder e atrasadas, né? Então isso também se dá ali no Oriente Médio. O senhor acha essa maldição inevitável? Olha, não é inevitável, mas ela é muito generalizada. Por exemplo, vamos começar pela Arábia Saudita. A Arábia Saudita hoje é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. O primeiro produtor de petróleo do mundo é os Estados Unidos, né? A Arábia Saudita hoje, que é uma monarquia autoritária, conservadora, da família Saudi, essa Arábia Saudita ela está num processo de tentar diversificar a atividade econômica dentro da Arábia Saudita para o futuro. O que eles estão pretendendo fazer? Eles estão pretendendo desenvolver mais o refino. Então, eles estão crescendo a capacidade de refinar o petróleo e, principalmente, integrando o refino com a petroquímica. Então, eles querem fazer com que a Arábia Saudita deixe de ser apenas uma exportadora de petróleo cru para processar o petróleo, fazer mais derivados e, principalmente, não fazer os derivados que são voltados para o transporte, e sim os derivados que são necessários para a transformação química e petroquímica em plásticos e em produtos de consumo. Esse é o futuro do petróleo. Quer dizer, o petróleo tenderá a diminuir o seu uso como gasolina, diesel e QAV, e tenderá a aumentar o seu uso como matéria-prima da indústria. Então, a diversificação do setor de petróleo é um caminho para evitar a maldição do petróleo. Esse é um caminho. Um outro caminho é utilizar os governos que capturam royalties, que capturam parte das rendas, reutilizar esse recurso para diversificar a atividade econômica. Então, isso aconteceu, por exemplo, na Noruega. Isso acontece. A Noruega, então, o que ela faz? Ela vem de uma economia bem atrasada, basicamente pesqueira, de barcos de pesca, para produzir o bacalhau da Noruega, descobre o petróleo e, ao desenvolver o petróleo, ela desenvolve a indústria naval na Noruega, desenvolve o investimento na engenharia pesada, desenvolve a atividade de pesquisa e, portanto, tenta diversificar a cadeia produtiva. Isso significa que, para combater a maldição do petróleo, você também tem que ter uma política de conteúdo nacional para que parte da produção daquilo que é necessário para produzir petróleo, as embarcações, as tubulações, os sistemas submarinos, a distribuição, a tancagem, os diversos sistemas de serviços para a produção de petróleo têm que ser localizados localmente, de tal maneira que você seja capaz de desenvolver uma indústria que atenda localmente, porque localmente ele vai acabar, é inevitável que o petróleo acabe em cada local, mas a expansão mundial do petróleo continuará e, portanto, uma indústria de serviços que seja competitiva e internacional pode manter a atividade, mesmo que localmente haja uma redução da atividade econômica. Portanto, eu acho que nós tentamos fazer isso no tempo da Petrobras, em que nós tivemos na Petrobras, tentamos expandir
a política de conteúdo nacional, tentamos expandir as atividades suplementares dentro do Brasil, mas de 2014, 2015 para cá, tudo isso foi desmontado e hoje nós temos uma situação muito dramática de redução profunda das atividades suplementares, aumento das importações de equipamentos e de sondas e de embarcações, de tal maneira que a indústria local começa a sofrer problemas muito graves. Presidente, o senhor foi o presidente mais longevo da história da Petrobras. O senhor foi o 33º presidente da estatal e presidiu em 2005, ali no governo Lula, ainda no início do segundo governo Lula, e ficou até 2012, no governo Dilma. Como é que o senhor vê... e Campos, quer dizer, o Sindipetro em Campos é um sindicato mais forte, né? Tem muito petroleiro em Campos, até pela proximidade física. E há várias denúncias que endossam isso que o senhor está falando, está citando, citou no final da sua fala, que seria um desmonte da cadeia de óleo e gás da Petrobras na Bacia de Campos. Isso realmente acontece? Por quê? Olha, eu acho que nós estamos vivendo uma situação da Petrobras, que a Petrobras está se transformando de uma empresa, que era uma empresa que produzia petróleo, refinava petróleo, transportava petróleo, produzia derivados, vendia derivados, participava da petroquímica, participava dos biocombustíveis, participava da construção de gasodutos, de fertilizantes, de energia elétrica, via termoelétricas, e, portanto, era uma empresa integrada. Essa empresa integrada, do poço ao posto, do poço ao poste, ela está se desmontando. A Petrobras está focando cada vez mais sua produção na bacia de Santos, está focando cada vez mais sua produção nas áreas mais promissoras do pré-sal brasileiro, está abandonando a bacia de Campos, já abandonou as atividades terrestres, está vendendo grande parte da sua refinaria, já saiu dos biocombustíveis, já saiu das termoelétricas, já saiu da área de gás, está cada vez mais longe da área de produção de energia elétrica, quer sair mais ainda dessa área de gás natural, de tal maneira que a Petrobras está se tornando uma empresa extremamente focada na produção do petróleo da Bacia de Santos, particularmente os campos de Búzios, que nós adquirimos em 2010 do governo, a autorização através do contrato de cessão onerosa, e isto é submeter totalmente a Petrobras às flutuações internacionais do preço do petróleo. Porque uma empresa integrada, ela permite que a receita dela se ajuste. Porque quando o preço do petróleo está alto, a margem dos derivados está baixa. Quando o preço do petróleo está baixo, as margens dos derivados estão altas. Então, portanto, uma empresa que é produtora de petróleo e refinadora é uma empresa que tem um fluxo de caixa mais suave, mais harmonizado. E isso faz com que ela seja capaz, portanto, de manter suas atividades mesmo em momentos de preços baixos de petróleo. Não é o caso da Petrobras nesse momento e no futuro. Nós estamos vendo um profundo desmonte da política de conteúdo nacional, não há mais uma ênfase na necessidade de crescer a capacidade de produção da indústria brasileira, e a indústria brasileira em si, as grandes empresas foram fortemente atingidas pela Lava Jato, pelos escândalos de corrupção que existiram e que atingiu de forma dramática grandes empresas da área de petróleo no Brasil. E, portanto, nós estamos vivendo um momento realmente de, digamos, redução da atividade. A Petrobras está encolhendo drasticamente, inclusive desse ano, mostrou que, pelo segundo ano consecutivo, as reservas de petróleo diminuíram. Né? Nós já tivemos 13, 14 bilhões de barris de petróleo, hoje estamos com pouco menos de 10 bilhões de barris. Então, portanto, nós estamos com a empresa se contraindo, se transformando exclusivamente numa empresa exportadora de petróleo, que é totalmente dependente daquilo que eu chamei de maldição do petróleo. Bom,
Sim, pois não, Luiz. Não vai lá você, Tem várias participações aqui, tem inclusive, presidente, o nosso streaming, tem a intervenção aqui dos nossos ouvintes, tem também o grupo de WhatsApp exclusivo deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, hospedado do portal folha1.com.br. A gente vai interagindo aqui com esses ouvintes e também com os participantes deste grupo. E eu tenho a pergunta aqui do presidente, o reitor da Universidade Estadual do Norte Fluminense, o Raul Palácio, que é o reitor da UENF. Ele diz: a Petrobras ainda pratica a política de exigir uma porcentagem de equipamentos e insumos de competição nacional. Poderia explicar a importância, né? Composição nacional. Composição nacional, perdão. Poderia explicar a importância dessa política, presidente? Olha, nós vamos começar por uma coisa muito simbólica, né? Quer dizer, a produção do petróleo no Brasil ela é essencialmente no mar, em águas profundas. Para você produzir no mar, um equipamento absolutamente indispensável são as chamadas sondas de perfuração. Sondas de perfuração são embarcações gigantescas, com tecnologias extremamente avançadas, que perfuram poços com lâminas d'água de 2.300, 2.400, 2.500 metros de lâmina d'água e afundam no fundo do mar mais 3, 4, 5 quilômetros. Então, são equipamentos muito sofisticados e são absolutamente indispensáveis para a produção de petróleo. Sem esses equipamentos, você não produz petróleo no mar. Esses equipamentos, com a descoberta do pré-sal, a Petrobras percebeu que ela precisaria muito desses equipamentos e que a frota mundial desses equipamentos era limitada. Então, era necessário que o mundo crescesse a capacidade de produzir esses equipamentos para atender as necessidades da Petrobras. Então, como ia crescer a capacidade desses equipamentos no mundo, a Petrobras e o governo brasileiro decidiram fazer o seguinte: olha, já que vai crescer, vamos crescer isso no Brasil. Vamos fazer estaleiros no Brasil. Vamos fazer com que a indústria naval brasileira se adapte para produzir esses equipamentos. Isso, evidentemente, exigiria um certo tempo para que a indústria brasileira se adaptasse, para que baixasse o seu custo, tivesse uma curva de aprendizado, para poder chegar a custos internacionais, e era preciso uma escala para viabilizar esses equipamentos. E isso começou. De fato, os estaleiros começaram a funcionar, a curva de aprendizado começou a se aproximar dos padrões internacionais, particularmente o prazo de entrega dos equipamentos, e isso foi interrompido em 2013 e 2014. Com a interrupção disso, todo esse sistema foi desmontado. Então, a indústria naval brasileira se desmontou, a lógica de você adquirir produtos nacionalmente deixou de existir, nenhuma empresa tem capacidade hoje, nem a Petrobras, de ter um volume de compras que justifique a criação e a expansão dessa atividade, e o Brasil, portanto, voltou a ser um grande importador de equipamentos produzidos em Singapura, produzidos na Coreia, produzidos na Inglaterra, produzidos na Noruega. Então, com isso, nós abandonamos a política de conteúdo nacional no que se refere a sondas. Vamos pensar no outro tipo de equipamento crítico, dos equipamentos submersos. São tubulações especiais, são equipamentos de controle de pressão embaixo do mar, são equipamentos indispensáveis para que você não vê, porque está debaixo da água, mas que são importantíssimos para o petróleo. Esses equipamentos também tinham uma política de conteúdo nacional. Tudo isso foi desmontado. Então, com isso, você teve uma redução muito violenta do impacto positivo que o petróleo poderia provocar em outras atividades industriais no Brasil. Nós tínhamos, com a política de conteúdo nacional que foi abandonada,
uma perspectiva de expandir um setor de engenharia pesada no Brasil, de metalurgia de alto desempenho, uma tecnologia de equipamentos para tratar de corrosão e de acidificação importantes no Brasil. Toda essa lógica e todo esse crescimento foi abortado. Aí no Rio de Janeiro, por exemplo, foi criado um enorme centro de pesquisa em torno da Ilha do Fundão, a UFRJ, onde as grandes empresas de pesquisa do mundo, as grandes empresas de petróleo do mundo tinham seus laboratórios de pesquisa, não era nem de produção de equipamento, de pesquisa voltado para o pré-sal, instalados na Ilha do Fundão. Tudo isso está desmontado. Tudo isso está se perdendo. E isso significa, portanto, 10, 20 anos de recuperação, se for possível fazer a recuperação. Presidente, o senhor foi presidente da Petrobras, período grande dos governos PT. O senhor falou em corrupção e é inevitável a associação, quando se fala naquele período, as denúncias que a Lava Jato evisceraram, né, as investigações. Eu acho o seguinte, logicamente que é uma opinião, não é um fato. Acho que ninguém isento pode ignorar que Sérgio Moro apresentou 6 dias antes do primeiro turno de 2018 uma denúncia que não aceitou no juízo da ação penal de Palocci para prejudicar a candidatura de Haddad, né? Isso, e depois aceitou ser ministro do beneficiado. Isso qualquer pessoa com mínima isenção é capaz de ver, né? Como também os escândalos de corrupção que o Sérgio, não só o Sérgio Moro, mas toda a Operação Lava Jato investigaram, revelaram um esquema de corrupção que foi chamado na imprensa internacional de um dos maiores esquemas de corrupção do mundo, né? Falando da imprensa internacional. O que o senhor teve à frente da Petrobras? O senhor trabalhou com o Paulo Roberto Costa, que foi o primeiro delator que começou a puxar isso tudo. O que o senhor pode falar daquele período? Olha, os membros da diretoria da Petrobras que fizeram a confissão, à época que eu estava na Petrobras, eram técnicos de reconhecida competência. Paulo Roberto Costa tinha 30 anos de Petrobras, Nestor Severo tinha 30 anos de Petrobras, Barusco tinha 30 anos de Petrobras. Quer dizer, os corruptos confessos, eles eram profissionais de carreira da empresa há muitos anos. E há muitos anos, esses profissionais eram reconhecidos como profissionais competentes. Isso olhando naquela época. Evidentemente que hoje nós sabemos que eles eram corruptos. Agora, essa corrupção deles, que tem que ser condenada, tem que ser punida, e que pelas confissões e pelas delações eles acabam recebendo punições menores, e eu acho que esse é um dos erros da Lava Jato. Quer dizer, na Lava Jato, na verdade, ao invés de punir os corruptos pontualmente, com direito de defesa, com direito ao respeito à lei, ela generalizou o problema, tentando caracterizar a Petrobras como uma empresa corrupta, o que ela não é. Quer dizer, o volume de pessoas, o número de pessoas envolvidas com os processos de corrupção dentro do quadro de direção da Petrobras é muito pequeno. A maioria dos profissionais da Petrobras são profissionais sérios, competentes, dedicados e honestos, mas existiram alguns corruptos. Esses corruptos, no entanto, por mais que a gente queira e reconhece o tamanho da sua corrupção e inegavelmente o volume absoluto de corrupção envolvido nesse processo é muito grande, a Petrobras reconhece no seu balanço de 2014 que a corrupção provocou um prejuízo de 6 bilhões de reais para a empresa, de 2004 a 2014. Essa corrupção, reconhecida em termos genéricos como 6 bilhões de reais, é um volume que escandaliza qualquer pessoa. Qualquer pessoa fica muito indignado com esse volume de corrupção. Mas é importante que a gente chame a atenção que os sistemas de controle da Petrobras, que os sistemas de controle fora da Petrobras, que a imprensa, que os órgãos de controle externos não conseguiram perceber essa corrupção.
Por quê? Porque esse processo que ocorreu durante 10 anos ocorreu numa empresa que, durante esse período, que perdeu 6 bilhões de reais, essa empresa faturou 2,6 trilhões de reais. Portanto, essa corrupção gigantesca que tem que ser punida, tem que ser condenada, não pode ser aceita, ela representou menos de 0,5% da receita da Petrobras. No entanto, como era, em termos absolutos, muito grande, e tinha uma vinculação política muito grande, servia para fazer um escândalo que hipertrofiou os impactos dessa questão, e aconteceu o que eu sempre comento, que é o rabo passou a abanar o cachorro. Tá certo? Ou seja, o rabo, que é a corrupção, fez desaparecer o conjunto de atividades que a empresa teve, corretas, adequadas, e que levaram o país a um crescimento e um desenvolvimento muito grande, e um modelo de crescimento do país. Então, esse é um problema grave, porque, evidentemente, que para as pessoas comuns, falar que um engenheiro roubou 100 milhões de dólares de uma empresa é um volume gigantesco. Mas a gerência de engenharia processava 50, 60 bilhões de dólares por ano de contratos. 100 milhões em 50 bilhões é quase nada. Portanto, em termos relativos, os sistemas de controle não conseguiam capturar. Por isso que a Polícia Federal, o TCU, a CGU, a imprensa, os órgãos de controle não conseguiam perceber esse tipo de comportamento e a auditoria interna não conseguiam perceber esse tipo de comportamento. Presidente, o senhor está falando na resposta anterior sobre o processo as denúncias do Sindipetro, o processo de desmonte da cadeia de óleo e gás. E algumas pessoas falam, né, principalmente ligadas ao Sindipetro e ao PT, em dolo, um eventual dolo da Lava Jato, das investigações que seriam logo após a descoberta do pré-sal. O senhor concorda com essa tese? Por quê? Olha, quando nós descobrimos o pré-sal, quer dizer, quando confirmou, que não é que nós não descobrimos, quando confirmou a existência dos gigantescos recursos do pré-sal, lá em 2006, 2007, o Brasil, que era marginal, era pequeno no mercado internacional do petróleo, passou a ser observado, entrou no radar das grandes potências mundiais. Nós passamos a receber visitas e pressões da China, da Rússia, dos Estados Unidos, porque o Brasil era claramente a grande inovação, a grande perspectiva de crescimento de petróleo no mundo. Nós estamos aí em 2007, 2008. 2007, 2008, os Estados Unidos ainda não tinham acelerado sua produção doméstica de shale gas e de produção de petróleo para se transformar, como é hoje, o maior produtor de petróleo do mundo. Em 2007 e 2008, os Estados Unidos ainda consideravam o elemento petróleo como um elemento fundamental de segurança nacional, tratado pelo Departamento de Estado, pela CIA, pelas Forças Armadas e pelo Estado-Maior do Estado americano. Então, evidentemente que, ao ver a perspectiva do petróleo brasileiro ficar sob o controle do Estado brasileiro, como era a lógica das leis aprovadas pelo Congresso Nacional em 2010. Em 2010, nós aprovamos um conjunto de leis no Brasil que transformava o contrato de concessão num contrato de partilha de produção. Significa, portanto, que o petróleo produzido não era mais propriedade das empresas concessionárias, mas eram propriedades do governo brasileiro, e o governo brasileiro partilhava o lucro com as empresas produtoras. Transformou a Petrobras na operadora única do pré-sal, com escala para viabilizar uma política de conteúdo nacional. Viabilizou
30% do mínimo dos investimentos por parte da Petrobras. Criou um fundo social que iria capturar essa receita e essa renda petroleira, ia jogar isso para financiar a transformação do sistema educacional brasileiro. Um fundo social. E iria absorver essas receitas através de um fundo social administrado por uma empresa criada 100% estatal, que era a Petróleo Pré-Sal S.A., que foi criada em 2010. Além disso, tinha uma política clara de conteúdo nacional, que estimulava a indústria nacional e estimulava a engenharia nacional. A engenharia essa que começava a crescer, disputava a construção de aeroportos nos Estados Unidos, disputava a construção de infraestrutura na América Latina, expandia sua atividade na África. Portanto, tinha aí um crescimento da economia brasileira em torno do petróleo, um controle do Estado brasileiro sobre o petróleo e uma destinação do petróleo para diversificar a atividade econômica brasileira e melhorar a educação e a produtividade do trabalhador brasileiro. Esse modelo, evidentemente, não interessava aos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos começam a pressionar contra esse modelo e a desmontar esse modelo. E a pressão se dá em várias maneiras: diplomática, militar, de inteligência, de espionagem, de sabotagem, e, entre outras coisas, a Petrobras foi espionada. Provavelmente os órgãos de segurança e os órgãos de informação dos Estados Unidos capturaram parte desses processos de corrupção que eu mencionei e, evidentemente, que orientaram os sistemas da Polícia Federal, da Lava Jato e dos chamados justiceiros brasileiros, que combinaram esses interesses estratégicos dos Estados Unidos com o interesse estratégico doméstico de tirar o PT do governo, de inviabilizar a continuidade do PT no governo, tirar a Dilma e, portanto, viabilizar o impeachment em 2016. Então, eu acredito que, evidentemente, que isso são hipóteses, mas eu acho que a narrativa é perfeitamente adequada e ajustada para entender a geopolítica internacional do petróleo. Presidente, é inegável, após os anúncios do Snowden, né, que fazia parte desse sistema de espionagem que o senhor se referiu, são programas que são capazes de espionar qualquer pessoa que esteja como nós estamos agora com uma câmera, né, ligada, e mesmo se ela está ligada, quer dizer, tem aquele filme do Oliver Stone que mostra muito bem isso, no meio Snowden. E é inegável que a presidente Dilma foi espionada por esse sistema criado ali na época dos Hawks, né, dos Estados Unidos, do William Bush, do Dick Cheney, como vice-presidente. É inegável que a própria Dilma foi grampeada, isso foi divulgado à época. Mas daí, você falou em hipótese, não é assim, não é como que os Estados Unidos, o interesse geopolítico dos Estados Unidos, ele seria capaz de operar a PF ou o judiciário brasileiros? Como isso seria possível? Bom, vou começar a dar alguns dados, né? Primeiro, na PF. Ainda no governo Lula, houve um conjunto de operações de ajuda técnica do FBI, do Sistema de Segurança Americano, com a Polícia Federal, e foram estabelecidos vários mecanismos. O Bob Fernandes, que é um jornalista brasileiro, fez várias reportagens denunciando isso, já naquela época, em 2010, 2009, 2011, onde foi mostrado o grande imbricamento, a grande relação que existia entre os sistemas de segurança brasileiro, particularmente a polícia, a PF, os segmentos mais avançados tecnologicamente da PF brasileira, com os sistemas de repressão ao crime organizado nos Estados Unidos, em particular o FBI, mas não só o FBI, e isso fez, portanto, com que se criasse um conjunto de relações pessoais, inclusive, entre delegados técnicos da Polícia Federal com o governo americano. O ex-juiz Sérgio Moro, vários procuradores participaram intensamente nesse período, 2010, 2011, 2012, de cursos de formação
seminários promovidos pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que criaram vários mecanismos de cooperação internacional para o combate ao crime organizado, de expansão para o resto do mundo do alcance da legislação americana anticorrupção, com a viabilização, portanto, de um conjunto de ações que permitiram que vários segmentos da indústria, do judiciário brasileiro tivessem relações diretas com o Departamento de Justiça americano. Eu não quero nem falar aqui da CIA e do Departamento de Estado, que tradicionalmente tem relações secretas e fortes com os mecanismos de controle do Estado brasileiro. Então, esse conjunto de questões, se há um plano de desestabilização contra um governo legítimo, como era o governo da presidenta Dilma, e não foi só o governo que foi escutado, foi investigado, foi acionado, a Petrobras também, o Sinodo denuncia, que diretamente a Petrobras foi escutada. Eu provavelmente devo ter sido devassado a minha vida totalmente nesse período. Esse processo não é que haja, digamos assim, uma conspiração feita nos escuros que definem o que vai ser feito. Não, se cria uma condição para que as coisas aconteçam. Para que essas condições ocorram, é necessário que domesticamente, em cada país, haja um ambiente favorável que isso aconteça. Então veja o seguinte, qual era a situação que nós estávamos vivendo em 2014? Em 2014 nós tivemos a eleição. A presidenta Dilma ganhou a eleição em 2014 por uma margem pequena, mas ganhou a eleição. Logo que ela ganha a eleição, o Aécio Neves, que foi o derrotado, questiona a eleição. Questiona o resultado da eleição. Desconsidera que a eleição existe e acusa a eleição de ser fraudulenta. O governo perde base social. Eu acredito que nós cometemos erros em 2014, 2015 na montagem do novo governo da Dilma, particularmente a escolha da política econômica, me parece que foi equivocada, e ao escolher essa situação, a base social de apoio ao governo se restringe, criando uma condição de instabilidade política interna. O seu Eduardo Cunha, que era presidente da Câmara, ele desempenha um papel fundamental de inviabilizar a implementação de qualquer instrumento de política econômica. Se cria um clima de que o país está em caos. Em 2014, nós tivemos a menor taxa de desemprego da história. O país estava crescendo. No entanto, parece que nós vivíamos um caos. Parece que nós estávamos vivendo um desastre. Se comparado com 2021, 2014 era um paraíso. Os números objetivos de 2014, comparativamente ao número de 2021, 2020, em 2014 nós estávamos no paraíso comparativamente a 2020. É evidente que tem o Covid, mas mesmo antes do Covid, em 2019, a situação é muito ruim no Brasil. No entanto, a imagem que se criou foi que nós estávamos num caos. Evidentemente que, nesse contexto, um escândalo contra a Petrobras, um escândalo que denuncia, que tenta caracterizar a Petrobras como um mar de lama, era o momento ideal. Coincide isso com uma situação internacional complicada, porque fora desse quadro brasileiro, em 2014, nós tivemos uma queda brutal, 2014 para 2015, do preço do petróleo. Final de 2014. Final de 2014 e 2015, os preços desabam de $137 o barril para $37 o barril de dezembro para julho. Quer dizer, não há indústria que resista a essa queda. Entendeu? Então, objetivamente, você criou uma tempestade perfeita. Você tem um ambiente interno, a situação externa favorável, uma instabilidade do governo, e aí, evidentemente, que a oposição cresce. As chamadas pedaladas fiscais são ridículas em relação, por exemplo, aos crimes de responsabilidade que o atual governo está cometendo. No entanto, há o encaminhamento do impeachment pelo Eduardo Cunha, presidente, à época, da Câmara de Deputados.
Presidente, são quase 8 horas. Se eu não fizer um intervalo, o Cláudio Nogueira, você não vai me chutar por baixo da mesa porque a gente está distante fisicamente. Mas é só para lembrar, para um exemplo de Campos, para exemplo fixo o que o senhor está falando, essa queda do preço do barril do petróleo, do Brent, né, no mercado internacional, de quase 150 para menos de $50 o barril. Campos, até dezembro de 2014, tinha plano de saúde para o servidor público municipal. A partir de janeiro de 2015 deixou de ter. Então, é uma realidade com reflexo direto aqui na nossa cidade. Só para lembrar isso. E lembrar também que eram mais de 15 mil, né, servidores beneficiados pelo plano, né? Algo assim. E o presidente também falou, Luiz, sobre a questão do rabo que balança o cachorro, e tem uma outra comparação que marcou muito também, e acho muito interessante, e para se pensar até, não se mata o boi para eliminar o carrapato. Assim, né? É bem interessante essa, muito bacana, porque não que ninguém, nem eu, nem o senhor, nem muito menos o Aloysio, nos nossos ouvintes, é a favor de corrupção que seja minúscula, que seja de 1 centavo, porque a gente não é corrupto, a gente paga tudo, tem que cumprir com os nossos deveres. Mas não se mata um boi para eliminar os carrapatos, né? Bom, são 8 horas em Campos, então nós vamos ao intervalo comercial e a gente segue conversando aqui com o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli. Tem várias intervenções aqui, presidente, parabenizando pela entrevista e pelas colocações, ao vivo em nosso streaming, e naturalmente a gente transmite esse recado para o senhor aí. Rápido intervalo, voltamos com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias.